José Sócrates, boa noite. Boa noite. Esta semana começou com o encontro entre Passos Coelho e António José Seguro para falar sobre o que será Portugal no pós-Troika e as medidas que têm que ser tomadas. Coelho pediu um consenso, o Presidente da República, dias depois, também pediu um consenso, embora não por essas palavras, e o Presidente da Comissão Europeia também pediu um consenso. António José Seguro disse que não e alegou divergências insanáveis. Acha que é necessário um consenso mesmo? Bom, em primeiro lugar, esta ideia do consenso é um filme repetido. É um filme que já vimos. E verdadeiramente ele pouco tem a ver com o nosso futuro próximo, com a saída do memorando, a forma como vamos sair. Ela tem mais a ver com uma outra coisa. Como o José Rodrigues dos Santos está recordado, no ano passado houve a mesma encenação sobre o consenso. Porquê? Porque o Governo precisava de fazer um orçamento com cortes de 4 mil milhões de euros. E nessa altura o Governo, naturalmente, pediu um diálogo com o Partido Socialista com o intuito de convencer o Partido Socialista a apoiar esses cortes. Agora repete-se o filme. Isto é, a razão para este encontro e para a ideia do consenso regressar não tem nada a ver com o que vamos fazer ou deixamos de fazer, tem a ver com uma única coisa, com a intenção do Governo de fazer mais cortes. Acontece que o Governo tem a obrigação de apresentar o documento de estratégia orçamental em Bruxelas durante o mês de abril. E a Ministra das Finanças já anunciou que seriam necessários fazer mais cortes, salvo erro, de 1.750 milhões de euros. E, portanto, repetimos o filme do consenso. Isto é, o consenso não é... Aliás, a palavra está muito mal escolhida, porque o que a nossa sociedade precisa é de compromissos. E compromisso é diferente de consenso. Nós temos um consenso quando pensamos a mesma coisa sobre uma coisa. Mas temos um compromisso quando, pensando de forma diferente, nos aproximamos num meio termo que possa satisfazer as duas partes. Mas verdadeiramente, este consenso ou este compromisso é impossível de alcançar. E porquê? Porque nem nos factos os dois partidos se entendem. E vamos ver se recordo sucintamente os factos. Os factos são estes. Em 3 anos desta governação, 3 anos de austeridade, nós tivemos 3 anos de recessão económica. Isto é, andámos para trás. O Primeiro-Ministro tanto gosta de dizer, não voltaremos ao passado. Ele está-nos a conduzir mesmo ao passado, porque em termos de crescimento económico, ou melhor, de produto interno bruto, nós já recuámos para níveis de há uns anos atrás. É a mesma coisa no rendimento disponível das famílias. Isto nunca aconteceu. O rendimento disponível bruto das famílias diminuiu 8%. Nunca aconteceu. Tal como nunca tinha acontecido, tínhamos 3 anos de recessão. É a mesma coisa no desemprego. O desemprego no ano passado teve uma média anual de 16,3%. Também nunca aconteceu. E o pior de tudo isto é que, apesar desses sacrifícios que os portugueses fizeram, a questão central do memorando, isto é, o controle da dívida, também não aconteceu. Pelo contrário, como eu já tenho dito aqui várias vezes, estes 3 anos de austeridade fizeram subir a dívida mais que nos últimos 6 anos. Isto quer dizer o seguinte, é que a política da austeridade não apenas empobrece o país, mas não controla a dívida. Mas o senhor não acha que é necessário um consenso? Eu acho que são precisos compromissos, sim. Negociação. Agora, o que eu não me parece razoável é pedir ao Partido Socialista que venha a avalizar, concordar com mais cortes e com mais austeridade. Mas isso também pediu à oposição na altura. Não, desculpe. Tinha aqui uma declaração desculpe. de fevereiro de 2010, sua, mas, a dizer que o Governo, e são palavras suas, o Governo deve gerar o maior consenso possível. José Rodrigues dos Santos, em primeiro lugar, nesse momento houve uma negociação. Negociação, isto é, o Partido Social Democrata expôs os seus pontos de vista, eu expus os meus e acertámos no equilíbrio. Mas há uma diferença, José Rodrigues dos Santos, que está a esquecer. É que nessa altura o Governo era minoritário, não tinha maioria no Parlamento. Era maioritário, mas tinha maioria relativa e não absoluta. Bem, mas isso faz toda a diferença. É que eu não tinha condições para aprovar leis no Parlamento sem o apoio de outros partidos. Não acontece agora. E a minha pergunta é a seguinte, o que é que precisa o Governo para governar? Tem um Presidente da República, tem uma maioria, tem um Governo, ainda quer a oposição? Desculpe, eu acho que o Governo tem condições para governar. Mas o que me espanta, sabe, é que o Governo não convida o Partido Socialista para consensos, ou para entendimentos, ou para uma negociação, noutras áreas que não seja da austeridade. É sempre para concordar com a austeridade. E repare, a austeridade não nos está a levar a lado nenhum. Pelo contrário, está-nos a levar não só ao empobrecimento, como ao descontrole da dívida. Mas é preciso lembrar que quem começou a austeridade em Portugal foi o senhor. Desculpe, José Rodrigues Santos, eu acho que tenho que lhe esclarecer o seguinte. A questão da austeridade e da diferença entre os dois partidos sobre a austeridade não é sobre o montante da austeridade.
Eu também estou de acordo que o país, numa situação destas e com a crise internacional que se vivia e que se vive, deve fazer uma política austera e de rigor no orçamento. Portanto, é a favor da austeridade? Não, eu sou a favor do rigor orçamental, desculpe. Agora, o problema, e o que tem à sua frente é isto, é que nestes 3 anos, ao contrário do que tem sido repetido por toda a gente, o memorando de entendimento que eu próprio assinei e que o PSD também assinou, foi completamente desvirtuado. Fizeram o dobro da austeridade. Portanto, o problema entre o PS e o PSD, deixe-me acabar isto, é duplo. Primeiro, montante da austeridade. Rodrigues dos Santos. O montante faz toda a diferença. Uma coisa era ter aplicado só aquela austeridade que estava no memorando de entendimento ou aplicar o dobro. Mas há um outro problema. É sobre quem é que recai a austeridade. É que a distribuição dos sacrifícios é também fundamental na política. É por isso que as posições dos dois partidos não se aproximam nestes 2 pontos. Primeiro, o montante da austeridade e, em segundo lugar, também a justa distribuição dos sacrifícios. É isso que divide. Mas deixe-me dizer, sobre o montante da austeridade, eu estive aqui a ver os meus arquivos e em fevereiro de 2011 o senhor disse, decretou medidas de austeridade e depois disse que o importante é atingir os 4,6%, mesmo que isso signifique vir a tomar mais medidas de austeridade. E afirmou, este governo fará tudo o que for necessário para garantir a meta do déficit. Não disse quase tudo, não disse um pouquinho, disse tudo o que for necessário. E uma das coisas que o governo atual tem dito, e que a Troika também disse, é que o memorando estabelece medidas para chegar a determinados valores do déficit. Se não chegar, são precisas mais medidas de austeridade, as mesmas que o senhor, em fevereiro de 2011, também defendia ao dizer que faria tudo o que fosse preciso para atingir aquele déficit. Em fevereiro de 2011, eu tomei medidas de austeridade para corrigir os déficits, como todos os países tinham tomado. E ficou pronto já agora vamos lá então contar a história toda. Assim, entre 2005 e 2008, eu tomei medidas de austeridade. Entre 2005 e 2008, eu corrigi o déficit orçamental que herdei de um governo de direita de 6,83%, pode ir consultar os seus arquivos, 6,83% para menos de 3%. Mas filo sempre com crescimento económico. Porque a diferença é justamente essa. É que estar apenas a fazer tudo do lado orçamental e não fazer nada para o crescimento, isso é um erro. Como, aliás, estes 3 anos têm demonstrado. Mas, como o senhor sabe, na primeira vez que o FMI... Mas a primeira vez quando a Troika chegou cá... Eu só estou a perguntar se os seus arquivos têm esse. Entre 2005 e 2008, reduziu o déficit e no ano de 2007 o crescimento económico foi de 2,6%. Mas deixa-me dizer uma diferença entre concentrarmos apenas... A Troika chegou cá a Portugal e fez a avaliação da economia, na primeira conferência de imprensa, os elementos da Troika disseram preto no branco que o que encontraram em Portugal foi desorçamentação e engenharia contabilística. Não, desculpe. Portanto, essas declarações foram feitas, eu ouvi-as e estão registadas. Peço desculpa, não tem razão. Em primeiro lugar, quando a Troika chegou a Portugal, fez tudo o que devia ter feito. Foram, aliás, alteradas as normas de contabilidade, mas foram umas alterações para todo o espaço euro e não para Portugal. Não havia nem desorçamentação, foram colocados no perímetro orçamental. Estou a dizer que eles disseram que havia. Desculpe, não disseram. Eles alteraram as regras de orçamentação, que aliás valeu para 2010 e para os anos anteriores. A mesma coisa vai-se fazer em setembro deste ano. Há novas regras de orçamentação e, portanto, algumas empresas públicas que antes não cabiam no perímetro público vão ser colocados no perímetro público. Mas, mais uma vez, a questão não é essa, José Rodrigues Santos. Não confunda as coisas. Entre 2008 e 2010 havia uma grave crise financeira internacional. Provocada por quem? Pelos mercados, não pelo Estado. Todos os países aumentaram os seus déficits e a sua dívida. Agora o problema é entre 2011 e 2013. Veja bem, nós estamos com uma política de austeridade que é só concentrada na austeridade e não no crescimento. E o que é que nos acontece? Não só empobrecemos, como a dívida explodiu. Já agora é capaz de nos explicar porque é que um governo que se concentra apenas na austeridade, que se concentra apenas no orçamento, tem este resultado? Porque é que a dívida subiu mais entre 2011 e 2013 do que subiu entre 2008 e 2011? Bom, não podemos falar sobre resposta por isso. Queria aqui falar já. É que é justamente essa a questão. É que a ideia da austeridade é uma ideia perigosa. É uma ideia tão perigosa que nos conduz a pensar que a austeridade significa poupar. Não. Significa não apenas resultados catastróficos na economia, mas conduz também ao descontrole da dívida. 130%. Mas eu quero dizer que em dezembro de 2010... Mas não acha surpreendente? Não acha surpreendente o número de 130%? Deixa-me colocar esta questão.
Em dezembro de 2010, no dia 25 de dezembro, o senhor faz esta afirmação: a austeridade é o único caminho. Portanto, o que está a dizer agora é totalmente ao contrário do que disse nessa altura. Não, desculpe, e afirmou, e eu passo a citá-lo, tenho plena consciência do esforço que está a ser pedido a todos os portugueses, mas quero que saibam que este é o único caminho, não disse que era um dos caminhos, é o único caminho que protege o país e que defende o interesse nacional. Isto foram palavras suas em 2010. José Rodrigues Santos, deixa-me agora explicar o meu conceito. Vou repetir. Porque no final de 2010, nós enfrentámos a chamada crise das dívidas soberanas, que verdadeiramente não é uma crise dos Estados. É uma crise provocada nos Estados pela crise dos bancos. Deixa-me acabar, por favor, e deixa-me explicar o meu ponto de vista. Você citou-me aí, eu vou-lhe explicar porque é que é diferente. E eu anunciei ao país o seguinte: nós não podemos ter um déficit excessivo como temos, nem podemos descontrolar a dívida, portanto temos que fazer austeridade. Mas nunca separei a austeridade do investimento público, daquilo que significa o crescimento, porque nessa altura nós fazíamos investimento nas tecnologias de informação, nessa altura nós fazíamos investimentos nas barragens, nessa altura nós fazíamos investimento na construção das escolas, tudo parou. O problema deste governo é que durante estes 3 anos parou tudo o que era investimento, porque para eles investimento é desperdício, para eles investimento são elefantes brancos, e concentraram-se apenas na austeridade. Esta é a diferença. Espero que agora tenha percebido. A política entre 2008 e 2010 foi conduzida com rigor orçamental, sim. Você chama-lhe austeridade. Mas eu estou a chamar a austeridade. Próprio chamou austeridade. Certo, mas é que essa austeridade era diferente desta, pela simples razão que nós, ao mesmo tempo que fazíamos a austeridade para o Estado, não nos esquecíamos que era preciso dinamizar a economia. Porque, você sabe quanto é que nós crescemos em 2010? Qual foi o crescimento económico em 2010? Esqueceu-se de ver isso nos seus artigos? Não tenho todos os números na cabeça. Não, pois ao buscar alguns. Eu vou-lhe recordar. Sabe quanto era? Crescemos 1,9. Diga-me um ano destes 3 em que crescemos 1,9. Está a perceber a diferença, José Rodrigues Santos? É que eu nessa altura fazia um esforço orçamental, sim, porque era preciso. Qualquer político responsável sabe que é preciso. Mas sempre estimulei o crescimento económico e nessa altura fazia todo o possível para que as pessoas tivessem emprego e para que as empresas não fossem à falência. E o que aconteceu nestes 3 anos é que fizemos uma devastação do país. Nem emprego, nem empresas e nem controle da dívida. Mas o que aconteceu nos 10 anos anteriores à chegada da Troika foi que nós tivemos um endividamento do país médio anual de 12 mil milhões de euros e tivemos um crescimento médio anual nesses 10 anos até a chegada da Troika de 0,3%. Mais uma vez, Isto é, o endividamento argumento... e esse dinheiro todo que foi para a economia não gerou crescimento, gerou estagnação. Eu não estou de acordo consigo, e se me permite, vou explicar porque é que não estou de acordo consigo. Você acabou de exprimir uma opinião, que é a opinião que a direita tem propagado neste país, a história da década perdida. E para quê? Para esconder aquilo que foi o sucesso do período entre 2005 e 2008. Em 2005, quando eu cheguei ao governo, comecei imediatamente a fazer uma política de rigor orçamental. E reduzi o déficit 6,83, como acabei de lhe dizer, os seus arquivos deviam-lhe também dizer isso. Para ser justo. Mas é verdade. É verdade. É verdade. 6,83 para baixo dos 3%. Mas, ao mesmo tempo, tivemos crescimento económico. O maior crescimento económico dessa década foi em 2007, consulte os seus arquivos. Por isso, você considerar que toda a década, escondendo esse período entre 2005 e 2008, comete uma total injustiça. Porque esse período foi o único período em que fizemos um ajuste orçamental, mas com crescimento económico. E o que falta a esta austeridade, eu julgo que eu algum dia defenderia uma política de expansionista no domínio do orçamento, longe de mim defender isso. Mas o que digo é que esta austeridade cega mata-nos. Mata a economia, mata o emprego e não controla a dívida. Por isso, o que é preciso juntar a isto? Uma política de investimento. Uma política que aumenta a produtividade. O que eu digo é o seguinte. O nosso investimento, a formação bruta de capital fixo, nestes últimos anos, decresceu tanto que nos coloca hoje no mesmo ano em que entramos no euro, sensivelmente. Nós não podemos viver sem investimento. Nós precisamos de fazer investimento. Eu tenho as áreas, você sabe quais eram as áreas em que eu apostava? Energias renováveis, tecnologias de informação e comunicação, recuperação das escolas. Eu agora mas sabe que Portugal tem um problema que ultrapassou, digamos, muitos governos, de certo modo, foi o facto se me dá licença, da adesão da China ao... Deixa-me agora fazer-lhe uma pergunta, sim. Não pretendo colocar-me na posição de José Rodrigues dos Santos. Diga-me lá uma área em que este governo tenha apostado, uma única, quer dizer, uma prioridade, em que o governo diga, bom, vamos apostar nesta área. Convidando, aliás, os empresários a apostar. Não encontra nenhuma. Sabe porquê? Porque ela não existe. Porque eles, sabe, é muito fácil destruir.
mais difícil é construir. Quando eu estava no governo, José Rodrigues Santos falava muito dos investimentos nas escolas, dos investimentos na tecnologia de informação e comunicação, dos investimentos nas energias renováveis. Mas não havendo dinheiro, como é que nós atraímos o investimento? É isso baixando mesmo. o IRC? É isso mesmo. Não, eu não então, acho. Como é que faz isso? Mas como é que faço? Como é que convence os alemães a, em vez de abrirem aqui na República Checa, eu vou-lhe citar apenas um facto. Entre 2005 e 2010, estou a falar do tempo em que eu era primeiro-ministro, vou-lhe citar apenas de memória, eu não vinha preparado para isto. Nós conseguimos o investimento da IKEA. Conseguimos que a nova fábrica da Portucel fosse feita. Nós fizemos o projeto da Galp. Negociámos com a Embraer para a nova fábrica da Ever. Isso chama-se atrair investimento estrangeiro. Diga-me que este governo tenha feito nestes 3 anos. E atraiu com vantagens fiscais. Com certeza. Com certeza, mas com os certeza, benefícios... Claro. Mas, desculpe, mas isso é um benefício fiscal feito com um objetivo de criar emprego. Não é uma coisa genérica no IRC. Eu opus-me a esta descida do IRC porque isto beneficia os ricos. Desculpe, é uma imoralidade. No momento em que você tira... E quando vem a IKEA não beneficia os ricos? Também é beneficiar. Os donos da IKEA não são pobres, imagino eu. Eu acho que se deve beneficiar aqueles que, em concreto, produzem alguma coisa de útil para a sociedade. O meu problema com o IRC é que esta baixa do IRC não tem nenhuma garantia que vá para investimento. Pelo contrário, quando você tem um investimento de novo, você sabe que vai criar postos de trabalho e que há uma dinâmica no setor que é útil para todos. Bom, aí estamos com uma situação... Posso justificar socialmente essa vantagem fiscal. Agora, no IRC é um erro. E porquê? Repare, por causa da injustiça na distribuição dos sacrifícios. Então, no momento em que você pede aos reformados parte da sua reforma, no momento em que sacrificam os funcionários públicos, você vem-me agora dizer que era bom baixar o IRC para todos, independentemente de criar ou não criar emprego. Desculpe, eu acho que isso é ir longe demais. Temos de avançar. António José Seguro, Temos que avançar. Anunciou que ia repor as pensões, anunciou que ia repor as pensões e os salários se fosse eleito primeiro-ministro. Oscar Gaspar, que é conselheiro económico do Partido Socialista, mas veio dizer que bom, isso será progressivo e depois não deu nenhuma data concreta, coisa que depois António José Seguro ontem veio reafirmar. Acha que isto é uma daquelas promessas que se faz em ano eleitoral para depois das eleições dizer, bom, afinal encontramos aqui um buraco colossal e nada a se fazer? Olha, José Rodrigues Santos, você é jornalista e acompanha a vida política. E tem certamente conhecimento que o Partido Socialista entregou no Tribunal Constitucional um pedido de inconstitucionalidade sobre os cortes dos funcionários públicos. Que foram decretados primeiro por si. Não, desculpe. O senhor começou a cortar os salários dos funcionários públicos. Desculpe. Em 2010, eu fiz um corte nos vencimentos Novembro dos salários de 2010. públicos. Sim, para 2011. Muito bem. E cortámos acima dos 1.500 euros. Explicando que era uma medida que tínhamos que tomar justamente para responder a essa crise. O governo que veio a seguir, depois fizemos um memorando. E no memorando não estavam mais cortes nenhuns. Nem cortes para os funcionários públicos, nem o 13º mês, nem nada. Mas está a obrigatoriedade de atingir um determinado déficit. Sim. Custo o que custasse. Mas o custo que está, aí é que está o erro. É que para atingir o déficit é preciso crescimento económico. Desculpa, eu acho que é preciso explicar talvez isto outra vez. Você numa empresa tem receitas e tem custos. Você, para atingir um déficit, ou melhor, um superávit, para atingir um equilíbrio, tem duas formas. Ou reduz as despesas ou aumenta as receitas. É preciso fazer as duas coisas. Não é apenas preciso reduzir a despesa. É preciso crescimento económico. Sem crescimento económico não haverá consolidação orçamental. Isso é uma evidência. Bom, mas se é assim tão evidente, porquê é que nós não apostamos no crescimento? É disso que eu estou a falar. Por isso, o Partido Socialista tem dito não mais austeridade. E isto é toda uma linha política. Eu tenho utilizado, como sabe, esta metáfora, que é uma metáfora que me parece que descreve a situação. Mas Oscar Gaspar vem pôr uns travões nisso. Bom, não é bem assim, isto não é imediatamente... Mas essa declaração foi corrigida e ainda bem. Porque como é que se compreende que um partido que entregou ainda agora no Tribunal Constitucional, dizendo consideramos inconstitucional estes cortes nos funcionários públicos, pode dizer que não sabe se os reporá quando for para o governo. Eu acho que eles vão ser repostos e vão ser repostos pelo Tribunal Constitucional, porque eu também os acho inconstitucionais. E porquê que os acho inconstitucionais? Por uma razão muito simples. Trata-se da justiça na distribuição dos sacrifícios. Eu há bocado disse-lhe que o que separam as duas forças políticas são estes dois pontos. O montante da austeridade foi o dobro. E dir-me, mas foi só o dobro. Não, é que isso faz toda a diferença.
toda a diferença para muito desempregado, para muita empresa. E, em segundo lugar, a distribuição dos sacrifícios. Isto é, quando nós consideramos como alvos apenas os funcionários públicos e, por razões apenas ideológicas, os reformados, nós estamos a cometer uma grave injustiça e a prejudicar com isso a democracia. Por isso, ainda bem que o Partido Socialista corrigiu essa... Como sabe, em 2011... Se pegássemos em todo o dinheiro dos impostos coletados em Portugal e víssemos para onde é que eles foram gastos, 96% foi gastos em salários e prestações sociais. 96%. Não, mas, portanto, se não se cortar nas pensões e nos salários, não se corta na despesa. Ao longo de 2005 até 2008, far-me à justiça de reconhecer que eu fiz todo o esforço para tornar o Estado mais eficiente. Porque há reformas que devem ser feitas, como eu fiz, por exemplo... Simplex, não é? Não, o Simplex só. E quando encerrei as escolas todas. E quando encerrei algumas maternidades. Mas filo em nome do Estado Social, para que o Estado fosse mais eficiente. Isto é, prestasse melhores serviços, gastando menos dinheiro. Isso é que é uma reforma. Agora, cortar, desculpe, é uma injustiça. E mais, quando damos um passo que coloca em causa realmente a palavra do Estado. Como é o caso com os reformados. Por isso, há toda a diferença. E a minha esperança é esta. Não é que o Partido Socialista recoloque os vencimentos dos funcionários públicos. É que o Tribunal Constitucional obriga este Governo a pagar aos funcionários públicos. Porque eu recordo-me bem da campanha eleitoral. Eu tinha uma linha política que era dessa austeridade, mas com crescimento económico. E vi o senhor deixou o Governo em recessão já. Quando o senhor... desculpe. É verdade. Quando a Troika cá chegou, já estava o país em recessão. Bem, vamos lá ver. Eu não tenho a certeza, já tínhamos dois trimestres negativos. Quero recordar-lhe mais uma vez, Rodrigo dos Santos, o último ano em que eu estive no Governo, o crescimento económico foi de 1,9%. Diga-me um ano em que estes senhores lá estão, 3 anos, em que tenham tido um crescimento económico de 1,9%. Ainda vão demorar a tê-lo. Mas o ponto a que eu quero chegar é este. É que, quando há uma divergência insanável entre as duas forças políticas, é preciso chamar o soberano. E, portanto, ainda bem que temos eleições. O povo vai falar. E o povo vai se pronunciar também sobre a situação interna do país, verdadeiramente nós nunca tivemos umas eleições europeias, onde a questão nacional fosse tão importante. Falar da Europa hoje é falar de Portugal, porque a questão portuguesa tem muito a ver com a europeia. E foi por isso que o manifesto, tão criticado, aliás, e já agora aproveito para também dizer uma outra coisa sobre esse manifesto. Repare, o manifesto do 74, que apela à reestruturação da dívida, mas que fala e que agora houve, sim, no juro, e que agora, ao que agora se juntaram 74 economistas internacionais e intelectuais internacionais. Para que se veja bem que esta discussão não é uma discussão apenas portuguesa, é uma discussão europeia. Mas parece-me que há um consenso entre os economistas que a nossa dívida tem que ser reestruturada. É impagável, digamos assim. A questão que se coloca muitas vezes é se um primeiro-ministro ou uma pessoa em situação de responsabilidade deve assumi-lo em público. José Rodrigues dos Santos. A pior forma que nós temos de discutir em Portugal é quando alguém coloca uma questão de cima da mesa, nós começarmos não a contestar a mensagem, mas a tentar matar o mensageiro. E foi isso que aconteceu ao longo destes últimos dias, a propósito desse manifesto. Começou-se a atacar o caráter daqueles que assinaram. Não sei se reparou. Há alguns até disseram, eles estão preocupados com as suas generosas pensões. Veja bem, o nível. E mais, o mais enganador, o mais sofista forma de pôr a discussão, a forma mais ardilosa de pôr a discussão foi quando tentaram colocar no manifesto aquilo que o manifesto não tinha. E começaram a dizer que esses senhores queriam o perdão da dívida. Ora, o perdão da dívida não está no manifesto. Nem eu nunca defendi perdão da dívida nenhum. Aliás, o senhor defendeu justamente que não se fizesse reestruturação sequer da dívida. Não, que não se fizesse perdão da dívida. Peço desculpa, tenho aqui uma notícia de maio de 2011 em que diz: Sócrates garante que em nenhuma circunstância pedirá reestruturação da dívida. E afirmou que significaria o colapso financeiro do país, que seria pago com falências, desemprego e miséria, e significaria um calote aos credores. Dá-me licença. Eu afirmei isso num debate com o Francisco Louçã. É o seu arquivo, com certeza. Sabe o que é que defendia o Francisco Louçã? O que é o Bloco de Esquerda defendia? A reestruturação integral. Não, está muito enganado. E é daí que vem o equívoco. E é aí que você é levado ao engano. O Bloco de Esquerda defendia perdão da dívida, mas defendia até que parte da dívida devia ser considerada ilegítima.
Isto é, devíamos pôr uma parte da dívida, que é devido à especulação, essa não pagamos, nem a reconhecemos. E foi aí que eu disse, desculpe, mas isso não pode ser, isso vai afundar o país e desacreditar o país. Não tem nada a ver com este manifesto. Essa é uma forma de enganar as pessoas, que pelos vistos também o enganaram assim. Porque acharam, algumas pessoas que tenho visto esta semana, disseram, mas como é que ele antes era contra a reestruturação da dívida e agora a favor da reestruturação da dívida? Não, eu sempre fui contra o perdão da dívida. Sempre, nessa altura como agora. Sou contra declararmos parte da dívida como ilegítima. Agora, o que eu defendo é que à escala, e nunca através de uma decisão apenas portuguesa, sempre defendi que devíamos, ao nível europeu, ter uma política de mutualização da dívida, de baixa de juros e de aumento das amortizações. É isso que o manifesto defende. Vê como o próprio José Rodrigues dos Santos foi enganado por essa discussão. A isso chama, sabe o quê? Desonestidade. Desonestidade na forma de discutir. Porque nós estamos a discutir um manifesto. Eu pronunciei-me sobre o manifesto e existe manifesto, é correto, eu apoio. Mas não está lá nenhum perdão da dívida, nos termos em que o Francisco Louçã defendia. Fiz-me entender e compreender. Adoraria continuar a conversa, também teria coisas para perguntar mais, mas infelizmente o nosso tempo vamos ter a oportunidade daqui a 15 dias. Exatamente, muito obrigado. Eu vou-me preparar e o José Rodrigues dos Santos vai se preparar também, e espero que desta vez nos seus arquivos encontre também outras coisas que não apenas aquilo que me é desfavorável. Muito obrigado. Obrigado também, sim. E o Porto está a vencer o Belenenses por 1-0. O único gol da partida foi apontado por Quintero aos 78 minutos. O jogo está prestes a terminar. É uma derradeira informação no fecho do Telejornal. Boa noite. Até para a semana.